E a partir de agora, eu converso aqui com o empresário, membro do Comitê de Direitos dos Usuários da Anatel, Eric Rodrigues. Muito bom dia, seja bem-vindo, Eric. Bom dia, querida, prazer estar aqui. Alegria recebê-lo para a gente falar sobre tecnologia e falar sobre um assunto que está tão em pauta. E a ideia dessa entrevista, Eric, foi exatamente tornar palpável para as pessoas de uma forma geral, inclusive para mim, o chamado 5G. A gente escuta o ministro Fábio Faria das Comunicações, fez uma missão agora internacional para conhecer o 5G, vai ter a licitação do 5G, mas a pergunta inicial é, o que é esse 5G, Eric? Muito boa sua pergunta. O 5G se confunde com outras siglas. 5G existe redes dentro de casa que usam a frequência de 5 GHz, então tem toda uma confusão, muito boa. Acho que a gente deve começar por aí. E para que não pareça simplesmente, mas era 3G, 4G, bom, é uma evolução natural. E por que se fala tanto do 5G? É uma evolução, sim, da plataforma de funcionamento dos celulares, voltada para a internet móvel, mas amplia tanto a capacidade de dados e ela passa a ser tão mais rápida que vai gerar uma revolução da forma que nós usamos tecnologia de uma forma geral. Por isso essa atenção toda para o 5G e essa sensação que tem muito a ver com o futuro tecnológico. E esse 5G, essa revolução, inclusive já vai chegar o quê? Próximo ano, não é isso? 2022, exatamente. 2022. Julho de 2022 tem que estar nas capitais já. O usuário, quem está me escutando agora no carro, em casa, caminhando, pedalando de bicicleta, como é que a gente vai sentir essa revolução que você define, Eric? Então, naturalmente há um aumento de velocidade muito grande, né? A tecnologia vai permitir até 100 vezes a velocidade mais rápida do que nós temos hoje, quer dizer, vai ser possível chegar a 1 giga de velocidade através dessa tecnologia, isto é, no seu celular. Os celulares já estão saindo adaptados para 5G, mas alguém pode dizer, bom, mas isso aí eu não vou usar tudo isso, não preciso de tudo isso, né? E o fato é que com a tecnologia, ela, além de permitir mais velocidade, ela tem mais duas outras características. Ela fala muito rápido com a central, vamos chamar assim, com a estrutura central, e que vai permitir, por exemplo, carros autônomos, porque o carro está conectado nessa rede e se ele parar, ele informa que parou, o carro de trás sabe que o da frente parou e já consegue parar antes, independente de sensores. Então tem uma característica que a gente chama de latência muito, muito pequena, fala muito rápido, e segundo, que vai permitir muito mais aparelhos conectados. As pessoas em casa podem ter uma noção disso, que se você recebeu alguns amigos e todo mundo se pendurou na sua rede Wi-Fi, além de ficar lento, claro, pode chegar uma situação que não permita uma nova conexão, quer dizer, o aparelho não consegue conectar novas pessoas. Isso acontece também se nós quiséssemos ter um adensamento, por exemplo, num jogo de futebol, na antiga aglomeração, que agora é a aglomeração do passado. Havia uma limitação ali de dispositivos conectados que não vai ter no 5G. E o que isso vai proporcionar, além das futuras aglomerações? Vai proporcionar muitas coisas conectadas. E aí vem a tecnologia, que em inglês é IoT, mas em português é Internet das Coisas. E aí isso é um novo capítulo, porque Internet das Coisas significa que nós já temos, sem notar, sensores em muitas coisas, né, atualmente, mas no futuro nós vamos ter sensores em tudo. Sensores para detectar se a parede está mofada, sensor para detectar se há umidade na casa, e essa quantidade de sensores precisa de uma tecnologia que permita que elas estejam conectadas. Não faz sentido ter um sensor sem estar conectado. Eric Rodrigues, nesse contexto do 5G, isso vai ser mais caro, vai encarecer para nós, consumidores comuns, ou não? Olha, como toda tecnologia, eu acho que na chegada tem um custo a mais, seja do próprio aparelho, ou seja, talvez as operadoras lancem um pacote, né, 5G, mas a tendência é que seja realmente, que chegue aos preços que já são praticados normalmente nos pacotes de dados e telecomunicações.
Eric, vamos falar um pouco sobre home office, isso porque, claro, a gente vive um momento de extrema excepcionalidade, a atividade de home office virou o nosso dia a dia, e você dirige uma empresa de tecnologia, de fornecimento de dados e tal. Isso aumentou, a chegada do home office aumentou a demanda de clientes de vocês, ou até o aumento de velocidade a ser fornecida para os clientes que já por lá já estavam? É verdade. Inclusive, assim, o exemplo de home office, antes de entrar nele, o 5G, veja, hoje quem está querendo fazer home office precisa trabalhar conectado e se sente um pouco limitado, procura trabalhar em casa porque tem internet residencial, internet fixa, que a gente chama. E o 5G é um exemplo de que nós estaríamos mais livres, né, para de fato trabalhar em qualquer lugar, porque a gente teria essa velocidade de comunicação melhor e mais, mais velocidade e mais rápida. Mas sobre a demanda do home office, é interessante como rapidamente as redes que eram dimensionadas, e aí falando de Brasil, né, foi interessante que a Anatel acompanhou toda a estabilidade das redes, como se acompanha, né, sistema elétrico, etc. E graças a Deus o Brasil deu conta, quer dizer, haviam redes instaladas que dessem conta do aumento de tráfego, porque aumentou mais de 50% o tráfego nas redes. Uma coisa que aumenta muito é vídeo, né? Então todo mundo passou a fazer videoconferência e ver mais vídeo em casa, também para lazer. Então aumentou muito a necessidade das redes. E as pessoas notam, de uma hora para outra, quem trabalhava fora e usava a rede só à noite, passou a usar rede para trabalhar, as crianças para assistir aula, quem pôde ter aula remota. Então, impacto muito grande nas redes. As operadoras foram muito solicitadas, ao mesmo tempo tendo que lidar com o desafio dos momentos que não podia, que havia limitação de trânsito e de estar trabalhando, claro. A gente conversa com Eric Rodrigues, ele que é membro do Comitê de Direitos dos Usuários da Anatel, empresário local. Eric, nesse contexto, inclusive do comitê, e falando de internet e da entrega de dados, a gente, antigamente, há alguns anos, sempre tinha um problema. Eu contratei 120 e na minha casa só está chegando 60, só está chegando 50 de oferta de, claro, pacote de dados da internet. Isso ainda acontece e em que dimensão? Isso é um tópico interessante para a gente falar com o ouvinte, para dar alguma referência para ele. É evidente que o comitê é formado por várias entidades de defesa dos usuários do Brasil todo, são 16 pessoas, e também de pessoas do Ministério da área de telecom. E é uma discussão presente. Digo que no comitê ela é muito pessoas muito defensoras dos direitos dos usuários. Então é uma discussão que é profunda, mas tem uma coisa a esclarecer, né? Quase sempre as pessoas entendem, eu contratei 200 mega e está dando, sei lá, se estiver dando 50 é um problema, mas se estiver dando 190, esses 200 mega até 200 mega, e a operadora tem que garantir pelo menos 50% dessa velocidade. E pode ter algum momento de intermitência, no contrato não está garantido que seja 100% do tempo. Mas hoje em dia as pessoas estão muito mais. A própria Anatel tem um sistema de monitoramento que as pessoas podem se cadastrar lá na página. Tem na Anatel usuários, tem a forma de se cadastrar para usar o sistema de monitoramento de velocidade da Anatel. Tem outros testes de velocidade, então as pessoas estão mais bem informadas. Há uma oferta de mercado razoável, então as pessoas estão com a opção de poder trocar caso não estejam satisfeitos. E nessa troca, vale ressaltar que no novo regime que está sendo discutido na Anatel, as pessoas têm o direito se o pacote não estiver atendendo ao contratado, a expectativa dela, ela tem o direito de fazer a troca sem a multa, sem a cobrança. Mesmo com aquele contrato de fidelidade, de fidelização? No novo regimento vai ser assim, no novo regimento de qualidade da Anatel. Isso já vai começar a valer a partir de quando, Eric? Olha, está em debate, mas logo depois que ele é aprovado, né, já tem uma validade quase imediata. Então, acredito que no máximo em julho isso vai tá valendo.
Eric Rodrigues, o senhor integra você é membro do Comitê de Direitos dos Usuários da Anatel e é um empresário local. Como foi que as empresas receberam a Lei Geral de Proteção de Dados? E assim, especificamente naquela questão do direito do cidadão de não ser mais importunado com as ligações. Aliás, aqui um testemunho meu, ainda essa semana eu já recebi umas 15 ligações da mesma empresa de varejo de roupas. É impressionante isso. As empresas estão com dificuldade de cumprir, Eric? O que você tem visto? Tem outro tema bastante, né, bastante presente no dia a dia nosso, dos nossos cidadãos. Vamos por partes. O tema das ligações que são realizadas pelas operadoras de telecom. A Anatel regulamentou isso, então é possível acessar o cadastro o nãoperturbe.com.br, aí eu tenho que confirmar, eu tenho quase certeza que esse é o site. Confirma agora. Tá ótimo. E feito o cadastro lá, os operadores têm 48 horas para não ligar mais para esse usuário. Então, na época, ano passado, e quando isso foi aprovado, né, teve uma adesão razoável, assim, no primeiro momento, 3 milhões de pessoas aderiram, depois mais 1 milhão. Eu não sei quantas estão hoje, mas eu acho que esse assunto ficou até um pouco esquecido. Foi bem legal você ter lembrado, porque relembra as pessoas que elas podem fazer esse cadastro para não serem perturbadas. Existem ligações de telemarketing de outras entidades. Aí, como não há um regulamento, não é a Anatel que controla isso, realmente essas demandas têm caído para o direito do consumidor, que sentem quase sempre da área econômica, bancos, etc., cartões de crédito, né? Aí não pega, tá? Porque isso foi tipo uma autorregulamentação do setor telecom. E a LGPD, Lei Geral dos Direitos da LG, de privacidade de dados. Isso, Lei Geral de Proteção de Dados. Proteção de dados. É uma lei moderna, baseada na lei europeia, muito necessária para os tempos atuais, né? Então, mas é um desafio, não diria para as operadoras, mas um desafio para a área tecnológica, né? Com toda essa característica de ser invasiva na busca de dados, de perfil das pessoas, vai ter muita coisa regular. E o próprio governo como um todo, você vê hoje, houve um vazamento de dados de operadoras, né? De Vivo e outro operador, acho que não me lembro a segunda. E houve também vazamento de dados da Receita Federal, houve vazamento de dados com dados que eram controlados pela Serasa, quer dizer, que tem muitos dados sobre nós. Então, já está instituída a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tem pessoas qualificadas lá, eu conheço algumas delas, que eram até do Ministério das Comunicações, mas tem muito trabalho pela frente, porque eu acho que, de forma geral, nós, cidadãos, estamos desprotegidos, e no Brasil parece que mais ainda dessa parte aí de governos. Eu testei lá o meu CPF, tinha 42 informações diferentes sobre o meu CPF, nesse vazamento de dados. Nesse vazamento de dados. Sim. Aliás, como nós estamos vulneráveis, não é, Eric? Sim. Você é da área de tecnologia da informação e você citou dados, sites que a priori são extremamente confiáveis. Um site da Receita Federal, um site da Serasa, e de repente os nossos dados são vazados a partir desses sites. Exatamente. Muito, muito vulnerável esse sentimento. Já investigações. Esses sites, eles estão arcaicos, ou eles estão nos tornando vulneráveis, ou são os hackers que estão mais avançados, Eric? Pois tem as duas coisas, mas eu acho que a lei está cumprindo o papel dela, que é forçar que esses dados sejam mais protegidos. E estou dando um exemplo, não extremo, mas também faço um alerta para o próprio ouvinte, comerciante, que toda hora que qualquer pessoa, não é só a área de tecnologia da informação, pede o dado de algum consumidor, ela passa a ser responsável por aquele dado. Então, assim, eu fui fazer uma compra num pet shop há um mês atrás,
E não resisti, estava orientando lá, porque eu disse, gente, por que vocês estão pedindo meu CPF, meu RG, meu endereço de trabalho? Vocês não façam isso, é perigoso para vocês, porque uma vez vazado, vocês vão ser processados, vocês vão ter que pagar multa, vão ter que indenizar. Então, peça só o essencial. Havia uma cultura, acho que ainda há, de dizer, vamos pedir todos os dados possíveis, porque pode ser que a gente precise. A gente não sabe o que vai fazer com esses dados, mas o consumidor está aí e pede todos os dados dele. Então, agora eu acho que muda a lógica, não peça só o essencial. Éric, voltando à questão, o site é o nãomeperturbe.com.br. Perfeito. O Não Me Perturbe, ele vale só para as empresas de telefonia. E ele está dentro do contexto da Lei Geral de Proteção de Dados ou são situações distintas? São situações distintas. Ele já era uma discussão que já existia, né? Toda aquela insistência. Então é simplesmente para você não ficar recebendo ligação com oferta que já estava regulamentada no sentido de não ligar finais de semana e a partir das 19 horas para as pessoas. Mas agora, com o cadastro do Não Me Perturbe, você não vai receber ligações do sistema para planos de celular, principalmente. Aproveitando só a carona, eu esqueci de dar uma informação sobre o perfil do RN, que eu acho que é curioso, né? São 3.107 celulares, que dá uma densidade de quase 88 celulares por 100 mil habitantes. Está dividido 35,8% desse mercado é a TIM, quer dizer, a TIM é a líder no Rio Grande do Norte, a Oi com 30,6%, a Claro com 25% e a Vivo com 8,5%. Então, uma noção aí. Dado bem interessante. E nesse contexto do Rio Grande do Norte, internet rural, você comandou empresa e, enfim, de tecnologia da informação, porque a gente ainda não conseguiu avançar tanto na internet rural? E eu vou lhe dizer essa pergunta, por exemplo, aqui mesmo, na Grande Natal, a gente tem situações, a Lagoa do Bonfim, por exemplo, ainda tem internet a rádio, não tem nenhuma empresa que entregue internet, por exemplo, fibra ótica. Onde é que está o obstáculo para a ser destravado? Sim, é verdade, é um desafio. O consolo é que é um desafio mundial, né? Os Estados Unidos têm um programa muito forte de internet rural, a Austrália que parece conosco, então todo país de grandes dimensões tem eu estive na Índia há 3 anos visitando lá o que eles fizeram para interiorizar a internet, né? Então, assim, é um desafio grande. O Brasil eu acho que não tem tido a velocidade necessária nisso, em que pese que a iniciativa privada, os provedores regionais têm levado internet para várias cidades pequenas e para o subúrbio de grandes cidades. Mas chega uma hora que a relação, né, capacidade de pagamento, adensamento de pessoas versus investimento, começa a ter suas limitações e é a hora de se pensar com uma solução mais geral, que seja com incentivos ou outra solução. Especificamente internet rural, ela é estratégica para o país, porque ela, né, fixa as pessoas no campo, ela equaliza o acesso à informação, acesso à educação, ela dá mais segurança ao campo. Então é realmente mais do que necessária, e sem falar da importância para o agronegócio, né, para aumentar a produtividade dos negócios. Então, hoje em dia você exige nota fiscal eletrônica para tudo. Como é que o cara na fazenda vai mandar nota fiscal eletrônica? Então, especificamente aqui no estado, a Interjato ganhou em 2016, ganhou em 70 cidades uma frequência para explorar a internet que é bem adequada para a internet rural. Isso demorou muito a ser homologado na Anatel, mas terminou de ser homologado esse ano. E nós nós já atendemos várias de difícil acesso, como parques eólicos, etc. Tem sido nosso foco. E nós devemos ter aí começar a testar em algumas cidades um projeto de internet rural, e dando certo a gente vai expandir para as outras cidades. Fica essa expectativa aí. E esse projeto de internet rural, isso concretamente, as pessoas já ouvem muito falar a chamada fibra ótica. Quando a gente lembra o termo fibra ótica, claro, lembra internet rápida. É isso na prática, Éric? Sempre vão haver
locais que que o custo da fibra ótica é alto, mas quando você tem muita gente adensada, você dilui esse custo. Então, e aí a melhor forma é chegar com fibra ótica. Quando você tem casos pontuais, aí sim, volta a falar do mundo todo, você atende com rádio, mas o rádio numa frequência específica, que vai ser o nosso caso, com equipamento próprio para a internet rural. Não é simplesmente dizer, eu quero usar meu celular no campo, que é mais complicado. Então você usa, aí sim, vai uma solução de rádio, mas uma solução rádio bem diferente do que você tem hoje e usando a frequência do celular, mas também com a velocidade melhor do que você pega no celular. Eric Rodrigues, empresário, membro do Comitê de Direitos dos Usuários da Anatel. Muito obrigada, Eric, por sua entrevista, por tornar o assunto tecnologia da informação, 5G, internet rural, tão mais palpável para as pessoas, porque está na nossa realidade, mas é interessante como da nossa realidade para a gente se colocar dentro desse contexto. A gente faz um caminho, foi o que a gente tentou fazer aqui. Muito obrigada. Prazer. Obrigada, Eric, um excelente dia.